Na verdade, empreender já é um ato de coragem. Mas para nós, mulheres, tem um peso adicional, porque a gente tem que lidar com a vida pessoal e com a vida profissional ao mesmo tempo. Eu acho que chega uma idade que a gente começa, não é só o dinheiro, a gente começa a priorizar outras coisas como saúde mental, estar com a família, ter uma vida que caiba tudo e não só o trabalho seja a nossa vida. Tenha um trabalho, trabalhe para outras pessoas que é mais seguro. Talvez se fosse um menino que dissesse eu quero ter um negócio, as coisas fossem mais tranquilas. Ela não precisa tão somente do preparo, da orientação técnica jurídica do que está na lei. Ela precisa de um suporte para além disso, que é exatamente esse suporte terapêutico. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Terapia. Aqui é conversa, mas pode ser terapia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o empreendedorismo feminino e como ele se conecta com a saúde mental. Cada vez mais mulheres estão à frente de negócios, mas junto com os resultados, vem também os desafios emocionais, sobrecarga e dilemas internos. Dados de pesquisas recentes mostram que o Brasil está entre os países com maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Mas, ao mesmo tempo, uma pesquisa de Harvard Business Review revelou mais de 50% das mulheres líderes relatam sintomas de ansiedade e esgotamento. Eu sou Cíntia Braz, trabalho com neurociência aplicada ao comportamento financeiro, porque as emoções também influenciam como lidamos com o dinheiro, com o tempo e com a vida. Eu sou Clara Braz, terapeuta, e ajudo líderes e empresárias a conquistarem clareza emocional e alta performance sem se sobrecarregar. Nossa primeira convidada é Kiri Morales, terapeuta transpessoal sistêmica, especialista em psicologia financeira e visagista. Fundadora do Beleza Terapia, ela já impactou centenas de mulheres unindo beleza, mente e emoções em processo de transformação de dentro para fora. Também está conosco Luciana Bittencourt, advogada há 17 anos e terapeuta transpessoal sistêmica há 3 anos. Ela integra direito e terapia, com foco no acolhimento de mulheres em momentos de transição emocional e jurídica, ajudando-as a encontrar clareza e novos caminhos. Duas mulheres que trazem olhares diferentes, mas complementares, sobre os desafios e as potências do empreendedorismo feminino. Estamos aqui hoje com duas maravilhosas. E antes de começar, a gente quer dizer o quanto nós estamos felizes com vocês duas estarem aqui com a gente, porque a gente só traz aqui gente massa e que se conecta com a energia da gente. Exatamente. Esse é o critério Tá. das escolhas, né? Sim. Bom. De pessoas que têm o que falar, pessoas bacanas que vão contribuir e trazer muitas informações aqui pra galera que nos acompanha. E antes da gente começar, já vamos dizer logo. Curte, comenta, compartilha, espalha para todo mundo, porque quanto mais você fizer isso, mais o YouTube vai entender que esse vídeo aqui é bacana e deve chegar para mais pessoas. E por que você deve fazer isso? Porque você deve ser um agente, assim como a gente, de divulgar a saúde mental. Essa é a nossa intenção. Espalhar a saúde mental, espalhar controle emocional para as pessoas, para que muitas pessoas sejam beneficiadas com isso que a gente está conversando aqui. Pode ter certeza que você vai ganhar muito e acompanhar a gente até o final. Exatamente. Depois de tudo isso que ela falou, só curta, comente e compartilhe. Esse tema de hoje é bem interessante, né? Empreendedorismo e saúde mental, porque tem muito a ver com nós quatro, né? Sim. Exatamente. Nós quatro estamos juntas aí nessa empreitada, porque ser terapeuta envolve ser empreendedora. Além das outras áreas, né? Sim. Que nós também temos aí, tanto Cíntia, mais hoje, também sou advogada, mas hoje nem tanto, menos advogada e mais terapeuta. Mas também já empreendi muito nessa área de trabalhar para mim mesma e tudo mais. E isso exige sim uma atenção. Isso exige. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres empreendedoras aí assistindo a gente. E a nossa intenção é que a gente possa compartilhar nossas experiências pessoais sobre isso. Como muitas vezes empreender é difícil, é algo solitário. Sim. E quanto a cabeça da gente tem que estar boa, Uhum. né? E esse autocuidado tem que estar em dia para a coisa não degringolar. Exatamente. E agora vamos passar, né, a bola. Não, antes de passar a bola para vocês, vamos dizer como que a gente conhece as meninas. A gente esqueceu dessa parte. Então vamos lá, vou começar e aí você vai me ajudando. Sim. Então, as meninas são TTS, né? Terapeutas transpessoais sistêmicas, como eu e Clarinha. E Kiri foi da mesma turma, né? Somos coleguinhas de turma. Exatamente. E Lu foi de uma turma depois da nossa, Isso. mas que a gente se conectou Isso. super. E temos essa conexão, né? Nós quatro, Sim. e maravilhosas, tanto como pessoas, como profissionais.
Então, assim, são amigas que a gente carrega, independente do tempo que a gente estava se vendo antes, né? Sim, Com Mais, frequência. mas hoje em dia não tanto, mas assim, o carinho e a admiração por elas continua a É mesma. recíproco. a E ainda bem recíproca que tem a verdadeira. rede social, né? Pra gente Isso. continuar se Sim. vendo, tendo notícias, se conectando. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. E agora se Prazer. apresentem. Quem quer começar? Começar, Lu. Eu sou Luciana Bittencourt, advogada há 17 anos e fui buscar a terapia por meio da TTS para tentar me entender o meu processo dentro da advocacia e aí consegui associar as duas profissões, né? O direito e a terapia, e hoje auxilio mulheres nessa caminhada que precisam tanto do suporte jurídico quanto do suporte terapêutico. Porque uma coisa, na verdade, está atrelada à outra. Não adianta a mulher ter a instrução, o conhecimento, se ela está emocionalmente abalada, se ela não tem ferramentas internas para lidar com as emoções que ela carrega, né? Verdade. E é um trabalho muito bacana. Apesar de que a gente olha assim, acha que não tem a ver, mas quantas vezes Tem o tudo a advogado ver. é terapeuta? Quantas Sim, vezes eu já o ouvi, tempo tantas histórias, e às vezes a pessoa ia lá no escritório mesmo para conversar, né? Para Isso. desabafar e para Isso. falar, porque às vezes a pessoa vai em busca de uma solução para uma questão que às vezes nem é jurídica, É, Sim. né? E eu acredito que é um diferencial enorme. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa busca um advogado, raramente é num momento bom. É um momento Sim. de dor e de conflito. Sim. Então, se você procura e tem um advogado terapeuta, né, com esse olhar terapêutico, a questão é muito mais, você tem um suporte muito maior. Não é só sobre leis e direitos, Isso. acaba tendo a parte emocional que Sim. no caso, o Lu consegue ter para além das questões práticas. É verdade. Isso é muito importante. É um diferencial. total. Totalmente. Inclusive, os clientes falam, né? O acolhimento, o tratamento, desde o início ali, é diferente. Não é porque eu estou falando de mim, não, mas de fato é Sim. diferente, porque eu leio nas entrelinhas do que aquele cliente está trazendo, está para além das leis, está para além daquela problemática jurídica que ele está me trazendo, né? Por isso que Sim. você tá aqui com nós. Chique. E Kiri também faz um trabalho super maravilhoso. Inclusive, E já fui lá diferenciado cuidar dos também. meus cabelos. Inclusive, E o cliente. processo dela Não é? começou Sim, comigo, não senhora. foi? E foi lindo. Fala aí um pouquinho pra nós. Eu fui pro TTS muito por indicação, e aí eu falei assim, eu vou fazer o quê no TTS? Eu não quero ser terapeuta. E a pessoa que me indicou falou assim, mas você já é, você só não sabe disso. Exatamente. O que você já faz já é muito terapêutico. E aí foi o mesmo motivo de Lu, era pelo processo pessoal, eu estava fazendo transição de carreira, repensando a minha vida inteira, tipo assim, o caminho que eu tinha escolhido profissional, de multinacional, de grandes negócios, não fazia mais sentido para mim. Minha alma já pedia outras coisas. Eu acho que chegou uma idade que a gente começa, não é só o dinheiro, a gente começa a priorizar outras coisas, como saúde mental, tempo de qualidade, estar com a família, ter uma vida que caiba tudo e não só o trabalho seja a nossa vida. Eu acho que todo mundo aqui passou por isso. Né? E aí eu já trabalhava com visagismo, um lugar que recebia muitas mulheres, né? Um espaço de beleza que recebia muitas mulheres, e nesse espaço a mulher se sente mais à vontade muitas vezes do que no set terapêutico, porque ali ela vai falando livremente, sem nenhuma obrigação, sem nenhum roteiro, e você acaba acessando a Como emoção se fosse dessas um mulheres. desabafo, né? Um desabafo. E a beleza, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Sim. Porque muitas vezes no processo terapêutico a gente se desorganiza para depois organizar. Às vezes a gente sai dali muito mobilizado, às vezes a gente acessa coisas que não são tão agradáveis. E na parte da beleza, não. Dificilmente você vai fazer alguma coisa de estética e você não sai melhor. Você faz a unha, você já se sente melhor. Você hidrata o cabelo, você já se sente melhor. Então, nem sempre a mulher tem a consciência. E na maioria das vezes a gente procura a beleza achando que é só por uma questão estética. E na verdade não. Ela
traz um suporte emocional, ela traz um bem-estar imediato. Então, casando as duas coisas, você consegue fazer um trabalho bem incrível e transformador. Aproveite e fale um pouquinho do visagismo, porque muita gente não sabe o que é. Eu mesmo não sabia antes de te conhecer. Pronto, visagismo não é paisagismo, por favor. E eu lembro que quando eu fiz o curso de visagista foi em 2019 e uma amiga falava assim, você tem que falar disso, quase ninguém falava. E a minha dificuldade de ir para a rede social falar de visagismo era justamente isso. Que as pessoas faziam assim, o que é isso? Ah, você trabalha com planta, né? E a ideia geral que as pessoas têm é que visagismo é um cabelo que combina com o formato de rosto, né? Ou que é alguém que vai dizer para você o que é que você tem que usar e como você tem que se vestir. E, na verdade, o visagismo ele é uma ferramenta muito mais ampla, porque você tem que... É terapêutico também, porque leva em consideração não só formas e linhas, mas intenção de imagem. A gente precisa saber como a pessoa se vê, a gente tem que respeitar o momento que a pessoa está vivendo, a rotina, porque se você pega uma pessoa... Eu lembro muito do processo de Lu, e foi muito lindo, a gente tem até registro disso, né? E a primeira vez que ela foi, a gente fez um corte. Foi conservador, mas foi no tempo dela. E depois ela foi fazendo outras transformações. E a imagem da gente, o cabelo da gente conta a nossa história. Então, assim, a mulher tem muito medo de mudar. Por quê? Porque a gente tem medo do julgamento. Existe os padrões que dizem que o que é bonito, o que é certo, o que é errado. Muitas vezes a gente quer caber. E o visagismo é um convite para você olhar para você e começar a se permitir. O que é que você gosta? O que é seu? O que é do outro? Isso ainda faz sentido para você? Qual é o cabelo que cabe para a minha vida, para a minha rotina? E eu não preciso fazer uma grande transformação em um momento. Eu posso ir fazendo isso à medida que eu dou conta. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui mudando de forma paulatina, né, Kiri? Foi lindo. Até chegar a assumir meus cachos, porque eu passei pela transição capilar, né? E até chegar na transição, passei por ela, nesses cortes aí que ela... E foram vários momentos. E assim, como é importante a gente ir conversando com o nosso eu mesmo. Acho que a mulher tem muitas vozes na cabeça. Primeiro do que a gente recebeu na infância, depois o que a gente recebe do masculino, né? Do que o homem acha bonito, depois de um grupo para pertencer, da própria moda, que vai ditando as regras. E às vezes a gente não se permite o que é que eu gosto, o que é que faz sentido para mim. Eu lembro que quando eu cortei, vocês me conheceram com cabelo curtíssimo, né? E a vida inteira eu tinha um cabelão. E eu tinha um medo enorme de cortar. Se alguém tirasse um pouquinho mais de 3 dedos, eu já me sentia nua. E eu não identificava de onde vinha isso. E era muito a questão do meu pai. Meu pai sempre disse para mim que mulher bonita era mulher de cabelo comprido. Então, ter um cabelo curto significava que eu ia ser feia. E eu não queria ser feia. Sim. E aí, meu marido reforçava exatamente esse comportamento. Ele acha lindo mulher de cabelo longo. E a maioria dos homens gosta de mulheres de cabelo longo. Sim. E isso tem muito a ver com a história de dominação feminina. Porque os homens levavam as mulheres para a caverna através do cabelo. Quando você coloca um cabelo curto, o homem olha para você e fala assim, peraí, você quer medir força comigo? O que é que está acontecendo aqui? Muito no simbólico, lógico. Sim. Então, assim, a gente precisa questionar isso, sabe? Existe beleza só de uma forma? Não. Então, quando você alia a terapia com o visagismo, você consegue... É um mundo, hein? É um mundo. É um mundo. O visagismo é maravilhoso mesmo. E... para a gente começar, né, o nosso bate-papo de perguntas, de tópicos. A gente vai começar com o primeiro tópico, falando sobre empreender sendo mulher, né? Os desafios, os impactos emocionais. E, na verdade, empreender já é um ato de coragem para qualquer pessoa. Mas para nós, mulheres, existem, né, um peso, e tem um peso adicional, porque a gente tem que lidar com a vida pessoal e com a vida profissional ao mesmo tempo. O fato de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de dar conta,
né, de todas essas questões. Além de enfrentar os preconceitos no Sim. meio dos negócios, Sim. que os preconceitos de gênero, né? Porque esse meio corporativo, o meio empreendedor, sempre foi muito masculino. Sim. E tem uma força masculina, né? Que, na verdade, a gente precisa ter como mulher também para Sim. enfrentar isso. Mas não é uma questão polarizar 100%, né? A gente trazer a união do feminino e do Sim. masculino para conseguir Sim. chegar nisso. E estudos de 2022 mostram que mulheres com cargos de liderança relatam taxas de burnout 40% maiores do que os homens. Por que será, né? Por causa do acúmulo de tantas E tarefas. São Exatamente. muitos pratos para Pra serem equilibrar. administrados, né? E eu acredito que nem só isso. A mulher, para ela ocupar um posto igual ao de homem, de liderança, de chefia, ela precisa se mostrar muito mais competente. Isso. Então, a Sim. força que ela faz é muito maior. Ela se dedica muito mais, ela checa muito mais, ela não pode falhar, não é permitido Não é a mulher permitido. falhar. Exatamente. E isso é muito desgastante. Muito. Extremamente. Então, assim, eu vou fazer uma primeira pergunta para Kiri. Você trabalha com beleza e emoções, né? Quais os maiores desafios emocionais que você percebe em mulheres que empreendem? Olha, eu vou falar por minha experiência, como foi difícil vir para o empreendedorismo e pelo relato das minhas clientes, né, que eu trabalho. Primeiro que essa geração que está nessa mesa e as que vieram antes é uma geração que não foi encorajada ao empreendedorismo. A gente não viu isso. O empreendedorismo feminino sempre foi visto de uma forma de... como é que eu posso falar? Sobrevivência. Sim. Como a mulher costura, borda, faz um doce, vende ali dentro de casa, na A comunidade, Natura. na igreja, a Avon, a Natura, e ela faz isso para ter uma renda e comprar calcinha, o desodorante, dar um lanche para o filho. O dinheiro da mulher é um dinheiro invisível. É um dinheiro das pequenas despesas. E quando a gente é educado, é sempre assim. O menino, o pai começa a falar, você quer ser o quê quando crescer, não sei o quê. Para a menina, isso nem é questionado. Normalmente é assim, veja com quem você vai casar, tomara que você arranje um casamento rico. Então, assim, normalmente, o dinheiro da mulher é visto como algo que só vai ser acessado através do pai, de uma herança ou de um marido. Em nenhum momento da nossa história, eu não sei se vocês foram encorajadas a isso, mas pelo menos a maioria das mulheres, esse tema é um tema que mexe comigo e me incomoda profundamente. Mas, assim, em nenhum momento eu vejo famílias olharem para suas filhas e falarem sobre a capacidade. E eu não estou falando nem de feminismo, sabe? Eu acho, assim, de dizer, assim, dinheiro é para todo mundo, porque parece que dinheiro é só para o homem. A mulher pode produzir dinheiro, mas pouco. Ela não pode produzir muito dinheiro. Então, as mulheres, quando elas empreendem, é muito no lugar de transgressão. E ela é sempre, quase que mal vista. E aí, veja, a novela que está passando agora. Odete é uma mulher de negócios, mas ela não é boa mãe. E aí, o que é que vem? Qual é o maior desafio do empreendedorismo? É trabalhar, primeiro, a capacidade, porque ninguém disse pra gente que a gente é capaz. A gente que decidiu que é. E vai lá e bota a cara para bater e testa e vai aprendendo na raça. E a questão da culpa. Porque, assim, é como se a gente tivesse que escolher. Ou você é bem-sucedida e tem dinheiro. Ou você constrói uma família. Ou você constrói boa uma mãe. família, você é Exatamente. uma boa Esposa. mãe, ou você é uma boa esposa. E aí a gente vem carregada de culpa. Então você viaja para vir aqui e fica sentindo uma dor no peito porque deixou a casa, porque deixou o cachorro, porque deixou o marido. E fica se questionando. Então, assim, eu acho que o desafio do empreendedorismo feminino é muito mais interno do que externo. Sim. E o Vencer essas interessante né? o interessante também, trazendo um outro lado para isso, isso aconteceu muito com a gente, não sei se com o Lu também, que ele trouxe uma visão bem interessante, que, por exemplo, eu acho que a geração da minha mãe, ela passou muito por isso que você está trazendo, assim, com muita clareza. Sim. Mas na minha casa, o que eu recebi muito foi, você tem que ser independente. Você não pode depender de marido. Isso, exatamente. Mas ainda assim, eu também ouvi muito isso. Mas é muito
antagônico, porque eles diziam isso, mas ao mesmo tempo eles se preocupavam que você tivesse um bom marido e que esse marido desse Sim, conta. sim. Sim. Porque ainda no olhar dos nossos Sim. pais, é como se a gente não desse conta de produzir tanto dinheiro quanto um Sozinha. homem. Não, eu entendi. Eu Entendeu? entendi o que você falou. Sim. Mas assim, o ponto de vista que eu queria trazer é, ao mesmo tempo que você vá lá, construa, cresça, faça ao mesmo tempo, faça o que você precise fazer, cuidado para não ser muito criativa. Sim. Então, por exemplo, realmente na minha Pode casa, ir, mas não muito, né? na minha casa, eu tive grandes, assim, eu sei que eles tiveram grandes preocupações quando eu disse que não queria mais advogar, Sim, entendeu? Sim. Claro. Vou ser terapeuta, Sim. né? Como Vou ser terapeuta, vou viver do meu próprio trabalho, né? Eu quero construir, eu não quero mais agora trabalhar para ninguém Sim. diretamente. sim. Eu quero construir o meu momento, eu quero construir a minha carreira de uma forma diferente. Eu te senti um pouco de resistência. Isso foi muito claro. Porque ficou. Será que. Provavelmente conta. passou na cabeça deles, né? Bora fazer uma profissão mais clássica, Sim. né? Seja advogada, que é uma Sim. coisa mais segura, entre É. aspas. Seja CLT, Né? Seja concursada. CLT, Isso. concursado, então, uma Uma maravilha. maravilha. Sim. Eu entendo, né? Não é um julgamento, que eu entendo também a postura deles de segurança, preocupação. porque eles aprenderam. Isso. É o que eles aprenderam. Tenha um trabalho, trabalhe para outras pessoas que é mais seguro. Sim. Mas a gente realmente, talvez se fosse um menino que dissesse eu Sim. quero ter um negócio, as coisas fossem mais tranquilas, Sim. né? Eles Sim. se Acredito sentissem que sim. até um pouco mais Sim. É seguros. porque isso já está muito Enraizado enraizado na na sociedade. Socialmente, É. né? Socialmente. Socialmente. Então, são dificuldades realmente que a gente passa enquanto mulher para poder quebrar tudo isso. Sim. E ser líder, então, nossa senhora, E né? não é leve mesmo o empreender feminino. Sim. Porque, assim, uma coisa é você empreender porque você decidiu. E outra coisa é porque você foi empurrado, né? É algo desafiador. Desafiador. Que a gente precisa pesar mesmo, Sim. sabe? E encontrar esse Todos lugar de os equilíbrio. dias. Sim, sim. Esse lugar de equilíbrio mesmo, de Sim. você conseguir dar conta das coisas Sim. e de entender também, porque eu acho que o burnout feminino também tá muito do lugar de, além disso tudo que a gente falou, da questão da divisão de tarefas Sim, também, sim. de se sentir extremamente sobrecarregada, sim. porque tem que dar conta de tudo, né? Uhum. E levando em conta isso que você falou, né, sobre a experiência em casa, na verdade, a nossa criação foi muito assim. Vá, estude, trabalhe, mas eu sentia uma coisa também muito assim. Você tem que ser muito boa. É o que você estava Sim, dizendo, né? A a gente precisa ser muito boa. Isso. Lógico que, talvez, inclusive, os pais não tenham essa consciência. Sim. Não, Não tem. de jeito nenhum. Então, assim, mas você tem que ser muito boa. E tá intrínseco a essa questão de ser mulher, Sim. né? Então, você tem que ir, você tem que se esforçar, você tem que Sim. fazer. Sim. Mas, assim, eu também fui ensinada desde cedo a cuidar do meu dinheiro, Sim. né? Meu pai, por exemplo, um dos primeiros livros que ele deu pra gente foi Pai Rico, Pai Pobre. Pra gente começar a entender sobre isso, ter a consciência. Então, assim, eu vejo também que nesse sentido é raro, né? Da Sim, nossa geração, muito, né? muito. Mas que hoje em dia a gente tá querendo fazer diferente com a geração que vem pra frente. Isso. Não se falava sobre educação financeira. Não. Eu não tive educação financeira. Eu acho que 2 temas que é proibido para a mulher, e eu ainda percebo o desconforto quando a Sim. mulher toca no tema, é dinheiro e sexo. Sim, Parece que são 2 coisas que não são Tabus. permitidas. exatamente. E pra você, Luca, as três falaram, né? Em relação a essa questão da criação e tudo mais, da profissão. Na verdade, a profissão precisava ser uma profissão clássica, especialmente se fosse a medicina, né? Eu fui para o outro lado. É uma profissão clássica, porém, não é o status do médico, vamos Sim. dizer assim. Então, ser médico tinha um peso muito grande. E eu sempre muito falante da área de humanas, gostando de história, gostava de dar aula, não me encaixava nem um pouco nessa caixa, nesse quadrado, né? Então, ir para o direito foi meio que uma fuga para não estar nessa caixinha. Mas também entrando na outra caixinha, que é a da profissão, do status, vamos dizer, social, né? Não feria muito. E quando eu fiz o movimento de saída, eu trabalhava em um escritório, passei minha vida profissional, grande parte dela dentro de um escritório, mas tomar a decisão de romper essa estrutura, né, e de dar conta de mim sozinha, eu senti um peso grande, um peso de fora, vindo de fora, e um peso interno também, né? Porque, de repente,
como vai ser isso? Você vai ser dona do seu negócio? Como é que você vai administrar toda a logística e ter capacidade de produzir de forma suficiente, né, para equivaler ou superar aquilo que Sim. você estava habituada. E então vocês podem imaginar como foi. Foi algo assim que foi um trabalho longo, né? A tomada de decisão foi feita lá atrás, mas foi uma construção paulatina até Sim. chegar a Eu acho que dizer. todas nós, né? Todo mundo. Sim. Todas E nós. sustentar E- isso Não é é um fácil, não. trabalho diário. Não, e é É. importante você falar sobre isso, porque assim, de uma maneira geral, quando eu era CLT, a gente tem muitas garantias. Sim. É maravilhoso. Mas você também vende todo o seu tempo e ali você não tem como olhar para outros lados. E normalmente quem está hoje na CLT tem muito esse olhar assim, que é sempre ruim, que é muito. Sim. E eu fiquei surpresa, porque hoje fazendo a faculdade de psicologia, a maioria da minha turma é 20 anos, 18, 17 e tal. E teve uma pergunta lá na sala: quem queria trabalhar com CLT? E ninguém levantou a mão. Essa O geração. movimento tá diferente, Essa filha. geração tá tem um com movimento outro totalmente movimento. Totalmente. Só que o que eu vejo é que eles não têm noção do que é empreender. Não. E assim, a gente, Nenhuma. eu posso falar por nós quatro, que eu conheço as quatro, assim, muito compromisso, muita entrega, Uhum. muita responsabilidade. Quando fizemos a escolha, sabíamos que não ia, Não é eu vou lindo. trocar Sabíamos o preço da preço. o escolha. preço e que as coisas não são construídas do dia para a noite, É porque né? empreender o povo acha que é não fazer nada. Não. Não Isso, vou fazer exatamente. nada. Empreender é visto como preguiçoso. É. Você é preguiçosa, você quer empreender porque você quer ficar com a perna pra cima. De É. boa. Sem saber que Não empreender existe de boa. pior do que Exatamente. CLT, entre aspas, no sentido Tudo é de pra tempo, você. tudo você tem que fazer. E você não tem garantia. Isso. É isso que, Não. que na sua fala, Lu, achei precioso. Não existe garantia. Quando você vai empreender, você não tem garantia. Você tem um sonho e a sua vontade de dar Isso. certo. Isso. E é com isso que você vai. Isso. Então, não pense que você vai sair depois do horário, que se de repente aquele mês você se dedicou pra caramba, fez tudo o que precisava fazer, mas você não teve o resultado. Quando você é CLT, você pode ter feito seu trabalho, o mercado não reagiu, mas no final seu dinheiro tá na conta. Exatamente. Exatamente. E por isso que é tão desafiador. Sim. E a gente envolve atravessar crises, mudanças, perdas. É um processo realmente delicado e que envolve um apoio importante. Por isso que esse processo de transição é tão importante a gente fazer através de um acompanhamento Sim. mesmo. E ter essa clareza. Eu tive esse acompanhamento, tive muita sorte, acho que todas nós tivemos, né? Sim. Para tomar essa decisão de sair. E você ter um equilíbrio, porque é um momento crítico, que exige decisão, que exige planejamento. Não é assim, vou sair hoje da CLT, amanhã já vou empreender. Não. E já é tô uma com tudo pronto. É uma Não. construção e uma construção longa. Longa. Não é uma construção curtinha. curtinha. E tem Não. tropeços. E acertos, Sim. né? Às vezes a gente até se arrepende, mas depois não, Não, é isso é isso mesmo. mesmo. Retoma. né? Isso. E às vezes a gente precisa corrigir a rota. Uhum. É. Porque assim, você pensa, eu quero fazer desse jeito. Aí você vai lá, bota em prática. Aí você fala assim, poxa, não é tão desse jeito. É esse o Todas caminho. nós aqui, porque eu acompanho um pouquinho as redes sociais, já todo mundo mudou de rota. Sim. A gente começou de um jeito, É, né? E estamos de outro. Que bom que temos essa. Corrigimos. Isso. porque é isso mesmo. É o testar. E a gente vai se descobrindo. Porque afinal aqui as quatro não nasceram empreendedoras. Exatamente, Né? a gente vai vai- aprendendo no processo. E nesse contexto, né, de transição e de saúde mental, Lu, como esse olhar jurídico e terapêutico tem ajudado mulheres que estão em transição delicada, seja nos negócios, seja nos relacionamentos ou em questões legais? Quando uma mulher chega para mim com uma questão legal, vamos dizer, e ela está passando por esse processo de transição, por trás disso tem as emoções dela, né? Tem o que ela viveu lá na infância, tem as crenças que limitam essa mulher, né? Tem aquilo que ela ouviu. Então, ela não precisa tão somente do preparo, da orientação técnica jurídica do que está na lei.
ela precisa de um suporte para além disso, que é exatamente esse suporte terapêutico. Porque, como advogada, eu consigo fornecer para essa minha cliente instrução, instrumentos legais, né, de como redigir um contrato, como conversar com um ex-marido ou um ex-companheiro para chegar a um denominador comum e sentar numa mesa de audiência e conseguir fazer um acordo. Entretanto, eu apenas advogada não conseguiria trazer para ela ferramentas, ensinar para ela, dar a ela a possibilidade dela ter ferramentas internas, porque todas nós temos, para que ela possa acessar essas ferramentas e utilizá-las junto com a instrução jurídica para tomar decisões mais acertadas a respeito da vida, né? Não sofrer pressão externa ou, exemplo, como eu vejo muito em divórcio, a mulher que está acompanhada por um simples advogado ou advogada que não tem esse outro lado, ela vai saber sobre pensão, ela vai saber sobre a divisão de bens, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela toma decisões porque o ex-companheiro faz pressão, vamos dizer assim. Olha, nem adianta você ir atrás disso, porque é assim. E ela tá ali com medo, muitas vezes com o filho, e ela toma a decisão, às vezes equivocada, porque ela não tem esse outro lado, esse suporte, né? Então, unir as duas coisas possibilita essa mulher a ter uma caminhada mais leve e mais segura. Sim. Tanto do ponto de vista jurídico como emocional. Muito bom. E trazendo aqui um dado de pesquisa, segundo a American Psychological Association, mostram que momentos de mudanças aumentam em até 25% o risco de sintomas de ansiedade e depressão, especialmente quando a pessoa não tem rede de apoio. Sim. Então, a rede de apoio, essas ferramentas que você Sim. falou, as ferramentas terapêuticas, todo esse caminho, né, para o autoconhecimento, para se olhar, para se entender, traz essa força para a Sim. mulher conseguir, né, ir para o masculino que ela precisa. Isso. E pra ir sustentar pra esse parte movimento, profissional. né? Ela precisa desse suporte para ela sustentar esse movimento que ela está galgando. Sim. E agora uma pergunta, Lu, para você. O que você considera essencial para que uma mulher atravesse essas fases sem comprometer a saúde mental? Você trouxe algo extremamente importante, que é a rede de apoio. E quando eu falo sobre rede de apoio, eu não estou falando tão somente de amigos, de família. Eu estou falando de profissionais competentes e Sim. capacitados para auxiliar essa mulher nesse processo, nessa caminhada, né? Além da questão da rede de apoio, é importante que essa mulher ela consiga ter uma rotina mínima, né? Sim. Como sono em dia, Sim. como realização de uma atividade física, buscar se alimentar de uma forma saudável, né? Com maior qualidade. E é isso. Exatamente isso. Interessante que você falou sobre a rede de apoio, porque a gente tem uma falsa ideia sobre a rede de Que é apoio. É família. justamente o que você falou. É. Que é família, amigos. E não é isso, Não. né? É interessante. Não é só isso. Só Não é isso. só isso. Amigos, familiares são Exatamente. muito É Também, importante. Mas profissionais também é imprescindível. E quando eu falo, e quando a gente fala de saúde mental, as pessoas associam que saúde mental é só fazer terapia. Sim. A terapia é imprescindível, mas assim, a atividade física é imprescindível. Eu Com acho que todas nós aqui certeza. passamos pelo mesmo processo. Sim. Começou na mente e depois foi pro corpo. Isso. Porque a gente Sim. entende, É. tipo assim, esse corpo aqui não tá correspondendo com a mente mente que eu que eu tenho. tenho. Eu preciso de um corpo Perfeito. forte para acompanhar tudo que eu Sim, tenho para sim. realizar. Inclusive, é um dos projetos que eu tô, né? Que é Mente Blindada, Empresa Lucrativa. É exatamente isso. Eu trago quais são os 5 pilares fundamentais para você conseguir ter alta produtividade e para você conseguir realizar as tarefas que você precisa sem se esgotar. Sim. E além da terapia, da mente, Sim. a coisa mais básica é o nosso corpo. Sim. É. Né? Não foi à toa que o nosso primeiro episódio 1, Foi com foi com personal. personal. Foi, eu fiquei curiosa quando ela falou. Aí eu disse assim, quero saber. Pois é, já assista, né? Então, justamente porque o corpo é extremamente É importante. É, não adianta você ter uma mente brilhante com um corpo que não acompanha, que você não Isso, consegue fazer Exatamente. nada. Isso. Ferrou. E uma coisa melhora a outra. É. A questão da saúde mental, a mente melhora o corpo
E também fazer atividade física e do corpo para a mente, né? Que aí ajuda a regular a emoção e tudo mais. Então, um tá atrelado ao outro. E eu queria trazer um ponto importante sobre a questão dos profissionais e voltando para minha área. Imagine uma mulher que ela está ali num processo de empreender, de aumentar ali a estrutura dela. Ela vai sair dela sozinha e vai precisar contratar pessoas. Se ela não tem um profissional capaz de conduzi-la nessa caminhada, né, de elaborar um contrato bem redigido e ter a capacidade técnica de explicar para essa mulher o que é que está sendo feito ali, quais são os riscos do que ela deseja, do que ela almeja, se ela buscar um outro caminho, facilitaria a vida dela e daria para ela maiores garantias. Se ela não tem esse profissional, ela vai viver eternamente com a cabeça ardendo, Sim. porque ela não vai ter a documentação de forma correta, ela não vai estar, vamos dizer assim, legalizada dentro da lei, Sim. né? Então, a qualquer momento pode vir acontecer alguma coisa e ela vai precisar apagar esse incêndio. Então, se ela já começa com profissionais capacitados, Sim. não apenas para cuidar da questão Da emoção. psíquica dessa mulher, Sim. ela vai ter esse outro lado. Sim. Ela vai estar bem preparada emocionalmente, entretanto, terão esses obstáculos pelo meio do caminho que ela terá que administrar. Então, por isso que é importante, não apenas. E por isso que está tão interligada as duas coisas. Cuidar do corpo, da mente. Você ter um bom nutricionista, Sim. né? Um bom educador físico, um Sim. advogado, um terapeuta, Sim. Contadora, né? Verdade. Pessoas que você possa confiar e que você possa dividir essa jornada, que não é uma Isso. jornada fácil. Não. O empreendedorismo é muitas vezes uma jornada que é solitária, mas a gente pode Sim. se cercar de pessoas que nos ajudem nesse Isso. processo, porque realmente é importante. Então, a gente falou aqui bastante dos desafios, das transições. das transições, e a gente também olhamos também para esse caminho de fortalecimento. A gente trouxe aqui, né, essa consciência emocional, consciência física, porque não tem como você ser uma boa empreendedora se você não está cuidando da sua cabeça, do seu corpo, dessa rede de apoio ampla que a gente está falando, né? Sim. A ciência mostra que práticas de autocuidado e autoconhecimento têm impacto direto na autoestima e no bem-estar psicológico. E isso vai influenciar, logicamente, na forma como você atua. Então, Kiri, com Beleza Terapia, eu acho lindo esse nome. Ai, também. belíssimo. Acho Não lindo. é? Beleza Terapia e a integração entre beleza e terapia, como, né? Essa Sim. integração entre beleza e terapia ajudam mulheres a se reconectarem consigo mesmas e encontrarem força para empreender sem se perder no caminho. Eu costumo dizer que antes do CNPJ existe o CPF. Então, assim, não tem como empreender, ter uma empresa forte, você ter resultados se a pessoa não está bem. Então, a primeira coisa que tem que estar bem é você. E quando a gente fala de autocuidado, vem muito uma maquiagem, um cabelo, uma unha. Autocuidado não é só isso. É tudo isso que a gente acabou de falar. É alimentação, é ter uma rede de apoio, e é também olhar para dentro. E aí, assim, quando a mulher chega, às vezes ela vem, a gente pensa assim, todo mundo que vai lá vai pelo cabelo. Não. Mas a maioria das vezes começa fora. Por quê? Porque às vezes é aquilo que a gente dá conta. Às vezes a gente não teve nem tempo, porque a mulher é tanta atividade que às vezes no dia ela não tem tempo nem... Ela sente o desconforto, sente que tem alguma coisa errada, sente que precisa parar, mas ela... Continua. Mas continua, porque ela diz assim, eu tenho que ser forte, não dá para Isso. parar. Se eu parar aqui, como é que vai ser? Então ela não para. Às vezes as mulheres precisam adoecer para parar. Sim. E aí, quando isso acontece, aí ela dá aquele freio de arrumação. Então, na maioria das vezes, chega por fora mesmo. E aí, a gente vai trabalhar o valor dessa mulher, né? Quais são os valores, o que é negociável para você, o que é... Aí, depois, a identidade, o que é seu, o que foi construído, o que é que você está fazendo, o que esperam de você. E aí, tentar trazer isso
para a imagem, porque às vezes a transformação começa de fora para dentro, nem Uhum. sempre é de dentro para fora. Uhum. Mas a forma como você vai construir essa nova mulher vai fortalecendo o seu interno. E você vai dizendo. E é tão interessante essa questão da imagem, é tão simbólica, que observe que toda vez que vem um ano novo, um aniversário, uma data importante, uma transição de carreira, a gente quer mudar nossa imagem. Sim. É como se a gente dissesse assim para o mundo: você não fala, mas essa aqui é outra. Aquela versão que você conheceu não está Não mais tá aqui. E aí, às vezes, esse processo começa assim e a mulher vai se fortalecendo. E aí, a partir do momento que ela se sente forte, ela começa a tomar decisões e a agir. Então, assim, a autoestima, a questão do autocuidado, ele fortalece a mulher para que ela se sinta segura para empreender, para decidir, para ver o que é que não cabe mais na vida dela e para tomar decisões importantes. Às vezes ela pode tomar antes e só mudar depois, né? Mas o autocuidado tem que fazer parte, porque senão ela não tem Inclusive- força. Quer falar? Inclusive, essa questão do autocuidado, um estudo da Universidade de Londres, de 2021, mostra que rotinas de autocuidado reduzem em 35% os sintomas de estresse e esgotamento em mulheres empreendedoras. E interessante isso que você estava falando sobre que às vezes vem de fora para depois vir para dentro, né, para a gente ter essa autopercepção. Que no início da minha carreira profissional eu era CLT e eu estava ocupando um cargo que não era assim de super gestão, mas tinha uma gestão e todo mundo me olhava, achava assim, você tem uma cara de menina, Criança, é uma né? criança. E tipo, eu precisei mudar a minha Uhum. forma de me vestir, de me comportar para que as pessoas me respeitassem. Então eu já não usava sandálias baixas, eu tinha que andar de salto, de blazer para impor esse respeito, porque Sim. é como se Através da imagem, né? exatamente. Então, assim, as pessoas não respeitavam o que eu falava. Tipo, as questões financeiras que eu trazia e tal, os dados, não eram relevantes porque eu olhava assim, é uma menina que tá falando, Não tipo. tem experiência, Então, né? teve que vir primeiro de fora Fora. e depois eu ia internalizando. Então, aconteceu justamente isso que você tá falando. E é impressionante, assim, a maioria das mulheres, como a gente sem perceber, é empurrado Sim. para corresponder ao externo. Isso. E como é importante essa ferramenta, o visagismo e o autoconhecimento, para fazer a gente assumir nosso poder Isso. dentro de quem a gente é. Porque, por exemplo, eu recebo muita mulher que quer justamente adequar o cabelo porque ela está numa gestão, porque ela precisa parecer mais séria, porque ela tem que parecer ter mais poder. E acaba sendo até uma ferramenta de proteção e de ajuda nesse momento. Mas quando eu faço isso com a mulher, eu trago para ela, tipo assim, você é isso, mas você pode ser muito mais. Sim. Porque é muito bom quando a gente tem recursos e usa quando a gente quer. Mas é bom também, tipo, eu quero ser isso. Por exemplo, passei um bom tempo aí com cabelo branco. E eu recebi a maior crítica. Por que você fica com cabelo branco? Você é muito jovem, você trabalha com visagismo. Mas aquilo fazia sentido para mim naquele momento. E eu sustentei até quando eu quis. Nesse momento agora, há pouco tempo, acho que em maio que eu mudei, falei assim, não está fazendo sentido isso para mim agora. E aí eu fui e mudei. Mas hoje eu simplesmente estou me lixando, desculpa a palavra, para o que os outros estão pensando, deixando de pensar. E acho que quanto mais livre a gente é sobre nossas escolhas e sobre esse lugar de caber, de corresponder, sim. a gente é mais feliz. Eu imagino quantas vezes ela teve que escutar por conta do cabelo, até assumir isso, a mudança até do próprio corpo, porque do mesmo jeito que a gente fez essas mudanças, aí as pessoas começam, porque você já tá demais, porque você tá assim, Tá né? neurótica. E eu acho engraçado que, assim, isso é muito comum com nós, mulheres. Mas Sim. quando é um homem fazendo um movimento diferente, ninguém questiona. natural. É natural. Isso é o que eu chamo de você ser autêntica, né? A danada da autenticidade. Isso. De você se liberar desses papéis, de você deixar cair essas E que não é máscaras. fácil. E que você. E isso é. O nome disso mesmo é liberdade. Sim. De você Sim. poder ser quem você é, fazer o que você veio fazer aqui. Porque todos nós, eu acredito, não sei se. Tem um propósito, eu acredito. Todos nós acreditamos nisso, com certeza. Temos um propósito específico aqui. Sim. E se a gente ficar perdendo tempo querendo agradar A, B, C ou D, e isso dentro do empreendedorismo e dentro
por exemplo, de lideranças, né, pessoas líderes em empresas, é extremamente perigoso. Se eu Sim. vivo querendo agradar o outro, Sim. se eu vivo em Sim. função de, ai meu Deus, mas Desconecta de si, se né? eu Total. falar isso daqui, ela não vai gostar. Mas se eu falar aquilo dali e a pessoa é líder e a posição dela chama isso, ela isso. precisa se posicionar, ela precisa trazer o melhor dela para puxar o melhor do outro. Isso. Então, ser autêntica é liberdade. Sim. Sim. É liberdade E é construção, né? e é construção. Diária. Construção E diária. só um detalhe do que Kiri falou sobre a questão do cabelo branco, é interessante como nós mulheres sempre passamos por essa crítica com relação à idade. Sim. Eu dei um Imagem. exemplo que É. diziam que eu Quando tinha era cara mais de jovem, criança. é. Ou é jovem demais, ou tá Mas velha, velha demais. É. Então, assim, nunca tá bom. Não. É. A mulher nunca tá bem e, Nunca. tipo, A nunca gente tá nunca tem produtiva. paz. Não. Exatamente. É o tempo É sempre inteiro sendo tentando- demandada. E sempre tentando corresponder a essa demanda da isso. sociedade. Então, assim, um desafio enorme já é ser mulher e empreender. Mas sendo ainda. mulher, É um plus É, a mais exatamente. aí. Mais ainda. Então, agora eu trago uma última pergunta para a Lu. Lu, a partir da sua experiência, quais são os principais pontos de apoio jurídico e terapêutico que permitem que essas mulheres se fortaleçam e construam novos caminhos com mais clareza e segurança? Com acesso à informação jurídica, né, essa mulher ela vai conseguir sentar e discutir, por exemplo, sobre cláusulas contratuais, se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar. Ela vai conseguir dialogar com esse ex-marido a respeito de como vão ficar os bens, como será a guarda das crianças, qual percentual de alimentos cabe, se esse marido ganha, se esse ex-companheiro ganha mais, ele obrigatoriamente precisa pagar a mais essa pensão. Então, quando eu trago para a mulher essa ferramenta jurídica, que é o conhecimento técnico a respeito daquilo, ela vai conseguir se desenrolar com maior facilidade. E a parte terapêutica é se eu consigo auxiliar essa mulher, mostrando a ela que existem ferramentas internas e que ela pode acessar e usar isso ao longo da vida dela, ela voa, né? Ela vai unir o conhecimento técnico com a parte emocional. E ela vai conseguir saber dizer não, ela vai conseguir saber se posicionar sem brigar, sem chilique. Ela vai ter a ferramenta que vai capacitá-la a dialogar, mas colocando limite, né? Dizendo para que ela veio, dizendo a razão dela não querer, vamos dizer, aceitar aquela cláusula. Não é um chilique dela, porque a gente também é Passa por esse colocada nesse preconceito, lugar, né? né? De a Desequilibrada. maluca, Louca, desequilibrada, né? Então, quando ela tem as duas coisas e ela une essas duas coisas, ela consegue se posicionar sem cair nesse estereótipo que a gente está habituada a ouvir, né? E só um detalhe sobre essa questão jurídica, que tem também os detalhes, por exemplo, de questões trabalhistas, Sim. até no meio do empreendedorismo, né? Sim. Sobre você conhecer sobre essas leis, você está entendida para não ser enrolada, porque a gente Sim. acaba tendo mais facilidade de ser passada para trás, Sim. se a gente não tem esse conhecimento. Isso. Eu vou trazer uma questão que é bem corriqueira, e como nós somos terapeutas, as quatro, há clientes que não pagam, que enrolam a terapeuta, que você tá ali Sim, cobrando e ele lhe bloqueia. Você vai na rede social, ele lhe bloqueia. Se você tem o contato de emergência daquela pessoa e você entra em contato, sabe? Então, assim, eu vejo isso muito comum no meio da gente. Uhum. E se você tem um conhecimento jurídico, se você tem esse suporte, esse apoio, você vai saber que você pode ingressar com a ação para cobrar os seus honorários, porque você prestou um serviço. Você vai saber que a sua conversa no WhatsApp serve de prova na justiça para evidenciar que você prestou serviço, que aquela pessoa utilizou, né, do seu trabalho e não pagou. Então, era importante trazer isso também, porque eu vejo que muitas colegas acabam se embaraçando nisso e perdendo valores, porque há um desgaste, né, gente, da cobrança, de você ficar mandando mensagem, de você ser bloqueado, enfim.
E quando você tem esse conhecimento, você vai dizer, opa, tudo bem, você não vai pagar não, tá tudo certo. E às vezes Conhecimento até, liberta, né? e às vezes até fazer um contrato. contrato prévio Isso que eu ia de falar prestação também. de serviço. Isso. Porque assim, é super desgastante você ter que cobrar. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas você faz o contrato, então assim, você já está resguardado. Avisa para a pessoa, se não for pagar, eu vou entrar em Com os meios legais. meios legais, aí na hora a pessoa se coça. Isso. Gente, se pudéssemos, Ia era o ficar dia aqui, inteiro. O tempo tomar um passou, café da o tempo tarde. passou tão rápido. Rápido. Não foi, não? Foi. Voou, assim, ó, Muito pum, rápido. quando você pensa, meu Deus, já foi, né? Então, queremos, primeiramente, agradecer de coração por vocês terem A vindo. gente que agradece. É uma honra estar aqui com Maravilhoso. vocês. Extremamente feliz com esse bate-papo aqui tão leve, o clima Sim. maravilhoso, pelo menos foi o que eu senti. Ah, eu Super em também. sintonia. Sim. Né? Sempre sintonizada. Né? Sintonizadas, e a gente parar pra pensar, nós quatro temos histórias que se Exatamente. conectam Parecidas, muito, né? Cada uma do seu jeito, mas assim, Exatamente. o mesmo. Interligadas. né? Chega em um ponto, Comum. vários É. em comum, né? Vários pontos em comum, né? Muitos. Então, muito obrigada mesmo, de coração, por Ah, vocês gente, terem que aceitado. Ainda agradeço. teve o lance de vamos mudar a data da gravação, Vocês bora, a gente vai. aceitaram. Né? Deu Então, tudo isso também fez certo. muito sentido, assim, foi muito bom pra gente que vocês estiveram aqui. As duas juntas, porque a gente queria assim, foi né? Sim. A gente acabou juntando as duas e elas amaram, É isso também foi verdade. bom. E a gente ficou pensando, mas peraí, como é que a gente vai juntar os temas, né? Ainda teve isso. Foi. Como é que vai ser? Mas olha aí o roteiro, Todo- tudo como foi. É, Que Maravilhoso. fluiu de uma forma, porque Sim. a gente é sintonizada, né? É Tem histórias em isso, comum, então a isso. gente acabou conseguindo encontrar esse lugar. Então, gratidão mesmo, de verdade. Agradeço também de todo Agradeço. coração. A Foi uma gente que delícia, viu? agradece. É. Não é? Assista todos os episódios, porque sempre é desse nível aqui, viu? Sim. Daqui pra melhor. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar, porque a gente quer que esse assunto que a gente comentou hoje aqui sobre saúde mental e empreendedorismo chegue pra muitos lugares. Chegue para várias mulheres. Agora vamos fazer o nosso Vamos. agradecimento. Nosso ritual, aqui. que é assim, Não é? colocar Da aê, mãe. trocando essa energia Energia. aqui, né? E essa Maravilhosa. força Bom. que foi esse Foi muito momento. bom. Foi lindo. Obrigada. E é com essa Obrigada. energia maravilhosa. Vocês querem falar alguma coisa? Falem. Só obrigada. Obrigada. Foi um prazer, foi assim muito bom estar aqui com vocês, matar a Que saudade. bom. São pessoas que moram no meu coração, que fazem parte da minha história e que eu quero levar para a vida. Linda. Foi maravilhoso. Eu mandei, na hora que vocês mandaram o convite, que eu aceitei, eu mandei mensagem para a Kiri, a gente tá juntas lá no podcast. Que massa. Então foi muito bom. Essa rede é importante, né? Sim. É muito importante. Obrigada. Pois é. A gratidão e a conexão é recíproca. E a gente encerra esse episódio com esse clima. Fiquem aí para o próximo episódio, tá? Beijo.